Não, vem comigo, só vem, olha só. Eu começo o programa de hoje com essa imagem aqui. Coloca na tela, Raminho, Edu, por favor. Com essa imagem, olha só. Aparentemente, um buraco sem nenhum perigo. Aparentemente, só que esse buraco, gente, ele fica logo ali na subida da BR-230, bem no viaduto Forroque, em cima do retão de Manaíra. E esse buraco aqui, que você vê na sua tela, bem na frente desse carro prata, esse buraco, ele pode ter contribuído para a morte de Heriberto Martins, de 48 anos. Esse homem de 48 anos, se você reparar bem, tá aqui, ó, com a Bíblia na mão, olha só na mão direita dele, a Bíblia na mão, um homem que era da casa para o trabalho, do trabalho para casa, um homem de Deus, pai de família, e perdeu a vida, bem provável, por causa daquele buraco. Ele era porteiro, o senhor Heriberto, de um residencial lá em Cabedelo. Inclusive, ele estava de moto e indo trabalhar quando foi atingido por um carro que invadiu a faixa em que ele estava tentando desviar daquele buraco no chão. O Heriberto, então, ele perdeu o controle da moto e bateu com força, gente. Primeiro na mureta e depois num poste. Tanto é que o policial disse que o capacete que ele estava usando, que estava preso aqui inclusive, com o impacto, o capacete saiu da cabeça desse homem. Agora, a motorista que estava no carro, que desviou do buraco e invadiu a pista onde o Heriberto estava, ela ficou tão em choque, que ela não conseguiu sair de dentro do veículo, mas ficou ali, ó, no local um pouquinho à frente da colisão, da batida, aguardando o socorro. O nosso repórter, o Simon Cavalcante, ele esteve lá no local, né, colheu informações, falou com o policial, né, para saber e entender o que aconteceu de fato. E foi o Simon Cavalcante que levantou isso, inclusive, esse buraco. Primeiro ele falou com o policial, depois foi lá e falou com a mulher do carro, a que provocou o acidente. E batata, o Simon Cavalcante, ele viu, não é? Com a experiência dele, ele notou que realmente foi o buraco. Ela tentou desviar, pegou o senhor Heriberto em cheio e ele bateu na mureta e depois no poste, infelizmente não resistiu. Detalhes agora na tela para você aqui do Correio Manhã. Raminho, pode rodar. Nós estamos em um trecho urbano da BR-230, mais precisamente no quilômetro 15, que fica nessa subida aqui do viaduto Engenheiro Ernesto de Souza Diniz, que na verdade fica sobre o início do retão de Manaíra. E foi justamente nesse local onde um acidente no fim da tarde desse domingo terminou em tragédia. A vítima é o porteiro Heriberto Martins, de 49 anos. Ele vinha trafegando no sentido João Pessoa a Cabedelo, uma motocicleta, quando o veículo dele teria colidido levemente com um outro carro que estava na faixa da direita. Esteve aqui presente o Corpo Bombeiro primeiro, do primeiro atendimento, depois chegou a equipe da USA do SAMU e que o médico tentou ainda fazer um procedimento para restabelecer os sinais vitais dele, mas não conseguiu, e aí ele veio a óbito no local. A gente percebe que por conta desse acidente, um grande congestionamento foi formado. Vou pedir até para a Orion girar aqui comigo para a gente ver. Mesmo sendo num domingo, o congestionamento é muito grande porque esse viaduto é importante, é uma ligação. Ele fica nesse trecho urbano, é um acesso aos bairros de Manaíra e do Bessa. E aí gerou todo esse transtorno. O filho dele, inclusive, já está aqui no local e, segundo informações, parece que ele estava indo trabalhar. Ele trabalha como porteiro quando aconteceu esse trágico acidente. O carro envolvido no acidente também está ali ainda na frente, está parado, vinha uma família. E os peritos estão tentando entender o que provocou esse acidente. A gente concluiu que um automóvel, que é ali à frente, mudou de faixa, ele derivou à esquerda, e ele colidiu lateralmente com a motocicleta. Fez com que a motocicleta viesse aqui para a esquerda também, colidisse a motocicleta na mureta e o condutor no poste. Ao que tudo indica, o acidente foi provocado por esses buracos aqui, bem no início
na subida, na verdade, do viaduto. Pelo menos esse teria sido o relato da motorista que conduzia, né, o carro que se envolveu nesse acidente. Inclusive, os policiais rodoviários federais, eles falaram que ela está em estado de choque, justamente por ter se envolvido nessa colisão que terminou provocando a morte do motociclista. Os peritos ainda estão aqui no local tentando entender, né, como foi que esse acidente realmente aconteceu, mas tudo indica que foi ela, ao tentar desviar desse buraco, ela foi surpreendida por esse buraco, ao tentar desviar, pegando para a faixa da esquerda, aí teria colidido com a motocicleta. Agora fica o nosso recado aí pro DENIT, né? A Juliana me chamando a atenção aqui, inclusive, né? Que para fazer o reparo, para reparar esse buraco, que se de fato foi esse buraco o grande causador, né, desse acidente, que acabou tirando a vida desse trabalhador, desse porteiro, que estava indo para o trabalho, inclusive. Ele morava ali na região de Mangabeira e estava indo lá para Cabedelo, onde era porteiro no residencial, né? E no meio do caminho teve a vida tirada, bem provável, repito, por causa desse buraco. A motorista, né, foi surpreendida pelo buraco, tentou desviar, né, e não viu o motoqueiro vindo do lado, o motociclista, o senhor Heriberto, acabou batendo levemente, mas foi o suficiente para tirar, né, para fazer com que ele perdesse o controle, bateu na mureta e depois no poste, lamentavelmente. Tá aí o buraco, ó. Olha o buraco na sua tela. Esse buraco, né, não só o buraco, a gente vê também algumas deformidades aqui, ó, no asfalto. E repara, viu? Repara que aparentemente tem um retalho aqui, você vê aqui que já tem um recorte? Então é bem provável que esse trecho aqui já tenha sido reparado, já tenha sido arrumado. Você vê aqui? Repara? Mas não foi o suficiente, o reparo não foi feito, né, direito, o buraco voltou e isso pode ter provocado a morte então desse homem de 48 anos. Sim, também. Mas a própria motorista, ela disse que ela foi surpreendida pelo buraco, né? Para sair do buraco pegou de leve ali o motociclista, mas todo mundo tem que ter atenção, né? Todo mundo tem que ter atenção. Eu já fiz isso uma vez, viu, Juliane, para quem tá em casa. Eu fiz isso uma vez. Pode voltar para mim aqui? Raminho, Edu, por favor. Eu tentei desviar de um buraco uma vez e quase fiz o que essa senhora fez, né? Eu tentei desviar porque era um buraco muito grande, né? E depois de uma subida, você não consegue ver direito, eu joguei para a esquerda e vinha o motociclista. Ele conseguiu desviar de mim. Olha só, eu poderia ter provocado o que essa senhora provocou, né? Infelizmente, obviamente que ela não teve intenção, pelo amor de Deus, né? Ela não teve intenção, mas a verdade é que o acidente acabou tirando a vida desse pai, desse trabalhador, né? Olha só, no programa